Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, mas entreis nas cidades dos samaritanos, ou melhor, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata ou cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, não escutarem as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E se ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu queria falar sobre isso um pouco hoje. A fobia é o medo ou a aversão exagerada que uma pessoa tem de algo ou de alguém. Fobia. Existem fobias extremamente estranhas, tem documentários que falam a respeito disso, tal. Hoje eu queria falar de uma, agora, nessa introdução, que é um negócio chamado courofobia. Esse couro não é couro de couro, não. É C-O, quem vai escrever, C-O-U-L-R-O-F-O-B-I-A. Esse courofobia é um medo, tem a ver com o radical da palavra, é um medo descontrolado que a pessoa tem de palhaços. Eu não sei se você conhece gente assim ou já ouviu. Tem alguém aqui que tem medo de palhaço? Uma pessoa, uma ali e tal. Isso acontece com mais frequência do que a gente pensa. E aí eu quero falar não dessa onda de palhaços do mal, que fica fazendo pegadinha, não é isso não. O palhaço lá do circo mesmo. O palhaço do bem, o palhaço que diverte as pessoas. E agora eu pergunto, o que um palhaço de circo tem que pode deixar uma pessoa com medo, assim? E a fobia é uma questão importante. Como é que é fobia? Não é só o medo, mas a pessoa muda a respiração, a arritmia, começa a suar. Tal. Essas são as características de fobia. Por isso a gente fala que o crente, o cristão, em regra, ele não é homofóbico. Você vê um homossexual, você não muda a sua respiração, seu coração, os batimentos, você não fica suado com medo, com pavor. Não, então o termo homofobia não cabe para a gente. Só porque eu não aceito que o homossexualismo seja uma relação factível, isso não faz de mim um homofóbico. Você está entendendo? Então,
voltando a essa corofobia, eu não me refiro a essa onda de palhaços diabólicos que dá medo mesmo de olhar, não. Eu estou falando do palhaço lá do circo. O cara não fala palavrões, ele não xinga, ele não briga, ele não é violento. Lembra do palhaço do circo? As brincadeiras, ele brinca com crianças, as brincadeiras são inocentes, geralmente não tem duplo sentido. O palhaço não tem duplo sentido, faz todo o pessoal rir, ele diverte as pessoas. Por que ter medo de palhaço? Bom, o que um trauma que aconteceu com um palhaço que talvez assustou você lá atrás pode causar ou pode influenciar a sua vida, desenvolvendo uma fobia. Essa que é a questão. Ou uma experiência de infância, e aí eu não estou falando só com palhaços, uma experiência ruim na infância, quando você é pequeno, tudo fica grande. Eu já disse aqui, quando você, não sei se você já teve experiência de voltar numa casa que você morou na infância. Aí você olha para o quarto e fala, nossa, parece que era tão grande meu quarto. Mas não era. Porque quando você é pequeno, as coisas parecem grandes, E isso acontece também com experiências. Então, por exemplo, uma experiência de infância, uma má experiência na infância, pode acompanhar uma pessoa até a fase adulta. Aí você fala assim, pastor, mas como uma experiência de infância, um susto, um medo, um trauma, pode acontecer? O cara tinha 5 anos, como pode acontecer? Até com 40 a pessoa sofre com isso. Pois é, a resposta da psicologia é que a experiência ruim não resolvida, ela acompanha a criança e passa pelas fases da vida da criança. Ou seja, em outras palavras, uma experiência ruim enraizada no emocional da criança, cresce junto com a criança. A criança tem 5 anos, ela pensa de um jeito. Quando ela tiver 10, ela pensa de outro jeito, mas aquela experiência ruim cresceu também. Então ela nunca vai crescer mais do que a experiência ruim. Isso é o trauma. O que é o trauma? O trauma é alguma coisa muito ruim que aconteceu e que, se não for tratado de verdade, ela vai crescer, esse trauma vai crescer junto com a criança, e a criança nunca vai ser maior que o trauma. Assim como uma coisa era invencível quando você era criança, conforme você vai crescendo, esse trauma vai crescendo, se firmando como fobia, vira uma fobia, evolui para uma fobia. Então, assim como você nunca teve coragem de abraçar um palhaço quando você era criança, aquele medo cresceu junto com você, agora você continua, você é adulto, você é barbado, mas você tem medo. Você tem medo. Tá certo? O texto que a gente leu mostra o exato momento em que Jesus comissiona os seus discípulos para o trabalho do reino. Então, saiam, vão, preguem o evangelho, façam coisas boas para pessoas, não importa quem sejam, curem os enfermos, expulsem demônios, limpem os leprosos, ressuscitem mortos. E Jesus está dando poder, autoridade, vontade para essas pessoas pregarem o evangelho. O trabalho básico é sair falando de Jesus em todas as casas. Então, na casa que você entrar, deseje paz seja nessa casa, entra na casa, se alguém lá for um filho da paz, vai funcionar, se não for, a paz continua com você. Jesus deu para esses discípulos a autoridade para curar as pessoas, para expulsar os demônios, como forma de autenticar a missão que receberam. Então, como que eu sei que ele é um homem enviado de Jesus? Porque ele vem com sinais. Ele fala e eu sinto, ele fala e eu sou curado, e tal. Então, é assim que começa a igreja. Eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão investidos da autoridade do Espírito Santo, a autoridade de Jesus, receberam a tarefa nobre de levar o Evangelho para ajudar pessoas. O Evangelho é pregado enquanto você ajuda pessoas, e eles estão prontos para sair de casa em casa, levando a palavra de Deus, o conforto às pessoas necessitadas. Estão saindo para fazer o bem, é o que importa aqui agora. Eles foram chamados por Jesus, enviados por Jesus para fazer o bem. Eles vão curar, eles vão orar, eles vão pregar, eles vão abraçar. Teoricamente, falando com você assim, em forma teórica, essa é uma tarefa nobre e ninguém em sã consciência pode se opor a isso. Não é verdade? O que Jesus está dizendo? Saia, cure as pessoas,
abrace as pessoas, ajude as pessoas, fale das boas novas para essas pessoas, dê boas notícias a essas pessoas. O texto, Isaías 61, você sai pregando liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, tal, liberdade para os oprimidos. Isso é bom ou ruim? É bom. Então, teoricamente falando, essa tarefa é tão nobre que ninguém em sã consciência se opõe. Mas na vida real é bem diferente da teoria. Estou dizendo, teoricamente é isso. Mas na realidade é bem diferente. Veja que Jesus deixa uma instrução que é pelo menos, agora, nesse momento, é pelo menos esquisita, estranha. Versículo 14. Se ninguém vos receber, você fala, peraí, como alguém pode não receber uma pessoa que só está fazendo bem? Aí Jesus diz assim, se ninguém te receber e não escutar o que você tem a dizer, as coisas boas que você tem a dizer, bate o pé, tira, naquele contexto não tinha asfalto, então você vai empoeirando o sapato, a sandália. Bate a poeira do pé. O pó daquela casa que não te recebeu, que está sobre você, bate o pé, tira o pó, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés e você segue avante. Bom, por que Jesus está dando uma ordem estranha e esquisita como essa? Isso tem a ver com a missão? Está ligado com a missão? Você tem que pregar, evangelizar, curar enfermos, expulsar demônios. Mas se alguém não te receber, tira a poeira do seu pé. Saia daquela casa, mas não leve a poeira dela. Vá limpo de lá. Isso tem a ver com a missão? O que é que o ato, pensa comigo, de bater o pé no chão, de sacudir a poeira, de limpar a poeira que está sobre nós, tem a ver com a falta de recepção? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que vai ajudar? Vamos pensar literalmente. O que eu fui mal recebido na sua casa? O que é que vai mudar se eu sair da casa e falar, nossa, que mal educação eu, hein? Deus me livre. O que é que vai mudar se eu tirar a poeira do meu sapato ao não ser recebido da forma que eu acho que deveria ser recebido por você? É sobre essa dica estranha que eu gostaria de falar com você essa manhã. Primeiro ponto. Quantos pontos serão? 3. Eu só prego do mesmo jeito. Primeiro, só 3 pontos. Primeiro ponto. Não leve nada das desilusões. Não leve nada das suas desilusões. Por que o João Marcos tem um missionário da igreja chamado João Marcos? A primeira comitiva de missões da igreja está situada no capítulo 13 do livro dos Atos. Então, abra a Bíblia em Atos, capítulo 13, que você vai enxergar aí os primeiros missionários da igreja. Aqueles que foram comissionados pela igreja para viajar para outros lugares para pregar. Vamos lá, capítulo 13. Versículo 2, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo, apartai-me, separar, né? Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Esses são os 2 primeiros missionários. Mas os 2 primeiros missionários levaram junto com eles um rapaz chamado João Marcos. O Barnabé é o primeiro missionário. O Saulo, que vai ser chamado Paulo no próximo capítulo, é o segundo missionário. Esses caras, esses 2, o Barnabé tem um sobrinho chamado João Marcos. O João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, o cara que escreveu o segundo Evangelho é o sobrinho do Barnabé, que é o primeiro missionário da igreja. Ele é filho, esse João Marcos, ele é filho da Maria, que é dona do cenáculo. Lembra do cenáculo, onde Jesus fez a última ceia? No cenáculo onde os discípulos estavam quando foram cheios do Espírito Santo. O cenáculo é o lugar onde Pedro vai, um capítulo atrás, no capítulo 12. Eu vejo o capítulo 12, deixa eu ver se eu acho aqui.
o Pedro escapa da prisão e vai na casa dessa Maria, que é a mãe do João Marcos, que é onde está o cenáculo, onde o pessoal está reunido, orando. E lá no versículo de número 25, diz que Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também o João Marcos, o João que tinha por sobrenome Marcos. Então esse cara, esse João Marcos, ele está andando com Saulo e Barnabé. E quando Barnabé e Saulo recebem a comissão do Espírito Santo para serem missionários, para irem mesmo, viajar, pegar o bonde mesmo e pôr o pé na estrada, eles levam João Marcos. Eles levam João Marcos. Né? Só que o João Marcos, a tarefa não era exatamente fácil. Então eles não chegavam na cidade e tinham lá uma faixa, bem-vindos. Né? Uma vez eu fui assumir uma igreja no interior, e quando eu cheguei lá, tinha uma faixa de bem-vindo para mim, para minha família, pastor César, a cidade te saúda, seja bem-vindo como nosso pastor, não sei o que lá tal. Então, eles não tiveram essa recepção. Eles não tiveram essa recepção. Quando eles chegaram, na verdade, eles encontraram resistência. E aí o João Marcos, que era jovem, coçou a cabeça e falou assim, peraí, mas quer dizer que é isso aí que eu vou viver? Não, eu vou embora. Aí o João Marcos desistiu. Quer dizer, 1/3 da força missionária desiste na primeira semana. Você imagina. Tudo era para ser dividido em 3. Mas um vai embora, agora o mesmo peso vai ser dividido em 2. Isso deixou Paulo com certeza chateado. Por isso que no capítulo 15, abra sua Bíblia aí no capítulo 15 de Atos, quando eles estão desenhando a segunda viagem missionária, no capítulo 15, versículo 36, diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. A segunda viagem missionária começa fortalecendo os lugares já evangelizados. Versículo 37. Barnabé aconselhava que tomassem consigo João Marcos. Tipo, de novo. Né? Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O Paulo diz assim, não, esse menino não está pronto. Porque quando o caldo engrossa, ele vai embora. Quando a coisa fica feia, ele abandona o barco e vai embora. E aí a pergunta, por que Marcos desistiu? Bom, voltando aí no capítulo 13, que é quando eles saem, dá para você ter uma ideia. Por que é que ele desistiu? O que é que houve para que o João Marcos desistisse? Barnabé havia convidado João Marcos para acompanhar a primeira expedição missionária na história da igreja. O Marcos foi. Eu vou falar Marcos e não João Marcos. Tudo bem, vai. E Marcos foi. Mas quando viu as dificuldades, a oposição, ele não teve maturidade para seguir avante e resolveu abandonar o projeto. Veja o capítulo 13, versículo 44. Diz assim, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Perguntei no começo, na introdução, quem podia se opor a alguém que só quer falar o bem e fazer o bem? Um monte de gente vai se opor. Infelizmente. Parece sem pé nem cabeça, mas é a verdade. E aí a Bíblia diz que eles, no versículo 45, cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E o João Marcos está lá com o olho desse tamanho, primeira experiência, ele é jovem. Eu disse, peraí, mas por que eles estão xingando a gente? A gente não está aqui para fazer o bem para eles? Por que eles estão xingando a gente? Xingando, ele não viu nada ainda. Ele não viu nada. Porque o Paulo vai ser apedrejado na próxima página. O Paulo e o Barnabé vão ser arrastados para fora da cidade, dados como morto. Colocado na desova, lá onde desova corpo. Então ele não viu nada. Ele tá chateadinho porque o pessoal franziu a testa, ele não viu nada ainda. Ele não viu nada. Aí, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que vocês estão rejeitando e não vos julgais dignos da vida eterna, vamos para os gentios.
porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios e tal. Versículo 50, vou ganhar tempo. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Fizeram a cabeça da mulherada que era honesta e religiosas, eram honestas e religiosas, e os principais da cidade, e levantaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram da sua cidade. Os expulsaram. Está dando para entender por que é que o Marcos desistiu? O Marcos olhou e falou, o quê? Quer dizer que a missão é essa? Quer dizer que a gente vai pregar e vai ser expulso de uma cidade, colocado de porta fora de um lugar? Eles pregam, as pessoas sentem inveja. Eu não sei se você... Alguém aqui já lidou com inveja? Já teve alguém que teve inveja de você? Às vezes na família, às vezes na igreja. Pastor na igreja, evangélica, na igreja. Esse é um dos piores e mais baixos sentimentos produzidos pelo homem. A inveja. Inveja, vamos lá, por que João Marcos desistiu? Inveja, aversão, oposição, má recepção, calúnias, vindas de pessoas piedosas, viu? Eu mostrei para vocês o texto, eles pegaram pessoas da religião piedosas, pessoas direitas, fizeram a cabeça dessas pessoas, e tudo isso fez com que João Marcos parasse de caminhar. Ele não aprendeu o que Jesus ensinou. Bate a poeira e continue trabalhando. Porque é exatamente isso que os discípulos fazem no versículo 51. A gente leu 50. E sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para a próxima. Partiram para Icônio. Partiram para Icônio. Então, Jesus ensinou os discípulos, o Paulo, lá na frente, depois dos 12, pegou a ideia, sacudiu o pó. Que pó, pastor? O pó que veio da falta de respeito com que lidaram com ele. É um pó que não é um pó só físico. Quando você bate a poeira numa estrada cheia de terra, você sai aquela poeira. Mas não é só essa poeira, não, que eu estou falando. O pó que veio da falta da hospitalidade. O pó que veio da falta de respeito. O pó que veio da falta de jeito com que foram recebidos. O Paulo balançou, tirou o pó e foi embora. E vamos para a próxima. E na próxima eles serão maltratados de novo. Mas não tem problema. Eles aprenderam a sacudir de si mesmos poeiras da desilusão, poeiras da falta de respeito e seguir em frente. Eu não fui bem recebido aqui, beleza, isso não vai acabar comigo. Eu não fui bem recebido aqui, eu gostaria de ter sido bem recebido, mas não fui. Isso não é o fim do meu ministério, porque eu não fui bem recebido. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem de se tornar um robô, um insensível, um homem embrutecido pelas situações da vida. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que o conselho de Jesus é muito importante, se você quiser, se você quer, que o seu ministério dure mais que algumas semanas ou alguns meses. Se você quer que o seu chamado dure mais do que algumas semanas, você tem que aprender isso. Não leve nada das desilusões. Se foi desiludido, bate a poeira e continua. Não permita que a poeira da falta do respeito que tiveram com você, da falta de amor que tiveram com você, da falta de carinho que tiveram com você, delineie o seu ministério. Eu não posso deixar que isso delineie a minha fé. Mas eu esperava que o pessoal me abraçasse. Abraçou? Não. Então sacode a poeira e vamos para outra. Mas eu esperava que o meu marido ele tratou? Não. Sacode a poeira e continua investindo. Mas eu esperava que a igreja reconhecesse. Reconheceu? Não. Então você vai morrer? Por causa disso? Acabou? Ou vai dar uma de João Marcos? Vai pular do barco e acabou? Jesus disse assim, gente, vocês estão fazendo uma tarefa nobre, mas algumas pessoas não vão entender. Algumas pessoas não vão aceitar. Algumas pessoas não vão querer. E não permite que essa poeira da maldade, que essa poeira da falta da decepção, do desprezo, entre no teu coração. Porque se entrar no teu coração, essa poeira vai paralisar você.
Esse pó vai acabar com a tua vida, com o teu chamado, com o teu ministério. Vai calar a tua boca, vai tapar os seus dons e você vai se transformar num nada. Existem experiências que têm experiências ruins, que têm o potencial de paralisar o teu chamado. Lembra do Elias desistindo? Quando Deus pergunta, por que você está nessa? Ele não fala nada, o problema dele não é com Deus. Ele diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso com o Senhor. Mas os filhos de Israel fazem isso, isso e aquilo. Ou seja, no final das contas, ele está desistindo por causa das pessoas. Existem experiências que se não forem vencidas na oração, existem experiências que se não forem vencidas no jejum, no joelho no chão, no maior campo de batalha que tem, que é o nosso coração, que se não forem vencidas em nós, elas poderão criar em nós fobias, traumas, medos, que nos transformarão em pessoas diferentes e incapazes de lidar com a vida para sempre, em determinados assuntos. O palhaço lá do circo não faz mal a ninguém, mas tem gente que tem medo porque não resolveu um problema quando eram crianças. E como aquilo não foi resolvido, como a poeira não foi batida, como não foi resolvido aquilo quando eu tinha 5, eu cresci, mas o problema cresceu junto comigo. Eu cresci, mas a aversão cresceu junto comigo. Existem situações que, se não forem resolvidas biblicamente, elas têm o potencial de calar tua boca na fé. Elas têm o potencial de fazer com que você perca sono à noite. Tem o potencial de fazer com que você odeie pessoas. Sabe quando você não consegue ouvir a voz do pastor fulano? Mas por quê? Não, porque ele me maltratou. Ok, mas o que ele te fez? É tão ruim assim para você parar de caminhar. Pastor, mas ele não devia ter me tratado assim. Eu também acredito. É verdade, não devia mesmo. Agora, se você não bater a poeira dessa desilusão e seguir em frente, daqui a pouco você não vai ouvir homem de Deus nenhum. Se você não bater a poeira e seguir em frente, mais tarde você não vai conseguir ouvir o evangelho mais. Eu vejo pessoas assim. Com que frequência, pastor? O que diz o filme? O tempo todo. O tempo todo. Pessoas que, ai pastor, eu estou muito mal. Ah, o irmão está mal, o que está acontecendo? Não, está acontecendo assim, assim, assim e tal. E aí, você acredita que o pastor fez isso? Ou então tiveram uma reunião e decidiram, não. O senhor acha justo? Eu digo, não. Não é justo. Foi tipo, tem gente que está murcho. Porque pastores fizeram tipo uma sacanagem mesmo. Está errado. Uma traição, um negócio tal. Então, é por isso que eu estou assim. Quanto tempo faz isso? 8 anos. Eu falei, irmão, eu pensei que tinha sido essa semana. Segunda-feira, terça, passado, sei lá, alguma coisa assim. 8 anos. E você congregou? Não, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Primeiro ponto. Cadê? Não leve nada de suas desilusões. Porque o ministério tem esse viés. O chamado tem essa pegada. Veja a situação de Davi lá em 1 Samuel 23. Situação de Davi em 1 Samuel 23. Vamos lá. Pensa só do lado do Davi. Vou te ajudar a se colocar do lado do Davi. É o seguinte. Daqui a pouco eu acho aqui o texto. Eu vou explicando que a gente ganha mais tempo. É o seguinte. O Davi, do nada o pai do Davi falou assim, vai lá na batalha, leva comida pro pessoal, leva
pro patrão lá, como fala, pros generais, o pessoal leva queijo, leva pão, leva mel, leva isso aqui. Aí o Davi pega uma cesta e leva. Menino, tal, jovem. Quando ele chega lá, é o 40º dia de afronta de Golias contra Israel. Dias atrás eu falei sobre isso, não foi? Beleza. Aí o Davi falou, mas vocês não estão ouvindo que ele está afrontando Deus e tal? Bom, ninguém tinha coragem. O Davi falou, não, eu vou, eu enfrento esse gigante aí. Finalmente, o Davi ganhou a batalha, mata o gigante, degola o cara, arranca a cabeça, tudo aquilo funciona e tal. E o Davi é aclamado. Aí o Saul, ao invés de gostar, começa a ficar com inveja do menino. O menino trabalha para o Davi, ou para o Saul. Mas o Saul, por exemplo, deixa eu ver. 1 Samuel 18, 10, acho que é isso. Ou 18, 7. Diz assim, as mulheres dançando, vê se é o 7 ou 10. É o 7. As mulheres dançando diziam, Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. E essas palavras pareceram mal aos olhos de Saul, porque disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão somente o reinado? Falei, certo? Alguma coisa assim. Senão somente o reino. O que o Saul está pensando? O Saul está pensando o seguinte, espera aí, a guerra, nós fomos para a guerra. Eu feri 1.000, mas Davi, 10.000. O jeito que as mulheres cantavam quando recebiam os maridos da guerra, eram aos reveses, né? Então uma mulher canta uma parte, a outra responde, cantando responsivamente, sabe? Aí as mulheres, 10 milhares, como é? As mulheres cantando diziam, Saul feriu milhares, a outra, porém Davi 10 milhares. O Saul ficou olhando e falou, peraí, o que vocês estão cantando? O que vocês estão cantando aí? Falou que o Senhor matou 1.000 e o Davi 10.000. Claro que os números ali são hipotéticos, né? Não é que num dia ele matou 10.000 com a espada enfiando, não. Mas que o Davi é um grande guerreiro, vamos reconhecer. Aí você para e pensa. Os dois lutam pelo mesmo exército, sim ou não? Os dois levantam a mesma bandeira, sim ou não? Os dois... Mas por que o cara está com tanta raiva assim de Davi? Porque a Bíblia diz no versículo sei lá qual, essas palavras lhes pareceram mal aos olhos de Saul, porque diz, 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares, então o que falta para esse cara senão um reino? O que falta para esse cara senão um reino? Pensa como o Davi dizendo, não, eu trabalho para você. Eu não entendi porque você está com raiva de mim. Porque nós dois juntos somamos 11.000. Mas o Saul não pensava assim. Então o Saul perseguia Davi. Aí ele perseguia Davi, o Davi teve que fugir. O Davi tinha uma tropa, um grupo lá tipo uma gangue que tinha o Davi, entende? E aí o Davi pega esse pessoal e foge. E no capítulo 23, acho que numa quinta-feira eu falei sobre isso, no capítulo 23, o Davi está fugido, tal. E aí o pessoal chega para Davi e diz assim, o Davi, você ficou sabendo que os filisteus estão acabando com a cidade de Keila? Tem uma cidade fortificada, com muro, chamada Keila, que não existe mais essa cidade. E aí o Davi disse, não diga, como que é? Os filisteus chegaram lá em Keila e estão tocando terror. Aí o Davi, por que você não vai lá e faz alguma coisa? Veja só, Keila é uma cidade de Israel. Quem é o rei de Israel? Saul. E o Saul está perseguindo o Davi. E o Davi preocupado em ajudar o Saul. O Davi disse, rapaz, eu vou ter que fazer alguma coisa. O Davi vai orar. Aí o Davi ora e fala, Senhor, eu pego essa turma minha aqui e vou lá em Keila. E tento pôr os filisteus para correr. O Senhor disse para o Davi, vai. Aí o Davi chamou os caras, falou assim, é o seguinte, nós vamos para Keila. Nós vamos lá batalhar contra eles e vamos pôr os filisteus para correr. Aí os caras, amigos de Davi, falaram, Davi, pensa bem. A gente já está fugindo de Saul. Aqui onde a gente está, já é perigoso. Imagina indo lá, em Keila. Aí o Davi falou assim, é verdade. Eu vou orar de novo. Aí o Davi orou de novo. Eu não sei qual é o versículo, mas o Davi orou de novo. Disse, Senhor, 4. Senhor, pela segunda vez, versículo 4. Tornou a consultar o Senhor, dizendo, Senhor, devemos ir? Aí o Senhor respondeu, levanta-te, vai a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Aí o Davi disse, não, gente, segunda vez, Deus falou comigo, vamos lá.
Aí o Davi vai com esse exército dele, essa turma dele, e chega lá, vence os filisteus, mata os caras. A Bíblia diz, lá pelas tantas, que teve um grande morticínio nesse dia. Eu não sei qual é o versículo, mas... Qual? Alguém falou aí, mas depois não falou. 5. Então Davi tal, pelejou com os filisteus e fez grande estrago entre eles. Né? Fez um grande estrago. O morticínio, talvez a outra versão que eu li. E aí, beleza. Aí o Davi está lá em Keila, venceu. Ele ajudou ou atrapalhou Saul? Ajudou. Só que a notícia que o Davi chegou em Keila, chegou em Saul. Chegaram lá em Saul e falaram, o Davi está lá na cidade de Keila. O Saul falou assim, beleza, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Porque a cidade era fortificada, se o Davi está lá dentro, fecha o portão, o Saul chega com o exército dele. Aí o Saul, lá pelas tantas, versículo 7, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, porque ele está trancado numa cidade que tem portas e ferrolhos. E Saul mandou chamar todo o povo a peleja, que descessem a Keila para cercar Davi e os seus homens. Sabendo Davi que Saul maquinava seu mal, este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz a estola sacerdotal, que ele vai orar. E aí, diz Davi, Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir aqui. Em outras palavras, o Davi dobrou o joelho e falou, Senhor, é o seguinte, eu vim aqui porque o Senhor mandou, ganhei a batalha que o Senhor falou que eu ia ganhar, só que agora estão dizendo que o Saul vai vir me pegar. O Saul vai vir a Keila? Aí Deus diz para ele assim, vai. O Davi, caramba, mas não foi o Senhor que mandou eu vir aqui? Livrar a cidade? Foi. E eu livrando a cidade não é uma coisa boa? É. Mas o Saul que está me perseguindo vai vir aqui? Aí Deus diz, vai. Certo. Entendi. Estou entendendo. Mais uma coisa. O pessoal que está aqui em Keila vai me entregar? Aí Deus diz, vai. Mas eu não acabei de ajudar os caras. Eu não sei qual é esse versículo. Versículo 11 e 12. Me entregarão os cidadãos de Keila nas mãos de Saul? Descerá Saul com teu servo, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, me faz saber, faça saber o teu servo. E o Senhor disse, descerá. Disse Davi, mas me entregarão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Ele disse, entregarão. Sabe o que é isso? Decepção. O cara foi lá ajudar, ajudou os homens de Keila, na hora que eles mais precisavam, que nem Saul conseguiu ajudar, mas agora que eles estão livres, eles vão entregar Davi nas mãos de Saul. E o que eu faço? Foge. O que eu faço agora? Foge. O ministério é muito ingrato, irmãos. A gente tem de lidar com ingratidões muitas vezes. Muitas vezes. Dá para contar no dedo quantas pessoas já me chamaram só para perguntar como eu estou e como a minha família está. Dá para contar nos dedos mesmo. Quantas vezes acontece isso aí no ano? Pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu estou com um problema. É assim, 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 assim. Pastor, eu preciso falar com o senhor. É assim, 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 assim. Pastor, eu não quero falar nada de mim. Como é que o senhor está? Quero orar pelo senhor. Ixi, isso aí acontece, mas é 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. Imagina se eu permitir que esse pó fique sobre o meu coração. Eu não ia estar pregando aqui agora. Imagina se eu permitisse, ou se você permite, que a poeira das desilusões fiquem sobre você. Você não consegue andar, você não consegue congregar. Sabe por que tem um monte de gente que não congrega hoje? Porque foi desiludida por A, ou B ou C. E lá pelas tantas parou e falou assim, não, eu tenho pavor de igreja. Eu não quero mais ouvir falar de pastor. Eu não quero mais ouvir falar de culto. Eu conheço gente assim. Eu já lidei com gente assim. Aí eu coço a cabeça e falo assim, ele não aprendeu o que Jesus disse. Se você tem uma experiência ruim, sacode a poeira e vai embora. Sacode a poeira e vai embora. Segundo ponto.
não saia sujo de experiências ruins. Não saia sujo de experiências ruins. Não deixe que ranços, sabe ranço? Ranços definam sua personalidade. Não deixe. Não deixe. Veja a situação dos hebreus. Os caras saíram do Egito. Ficaram quantos anos no Egito? Mais de 400. Eles saíram do Egito, Números capítulo 11, versículo 5. Eles estão libertos, está tudo certo. Eles param e falam assim: a gente está com saudade dos pepinos, das cebolas e dos alhos que a gente comia no Egito. Eu falei, peraí, que tipo de gente reclama de pepino? Que tipo de pessoa, não para você ver, que tipo de pessoa asquerosa levanta uma revolução, uma revolta, porque não tem alho, cebola. Essa gente, Deus me livre de uma pessoa assim, que reclama por causa de pepino e de cebola, e de alho, poró ainda. É verdade, o alho aí no texto hebraico, tem versão aí em português que fala alho poró? Eu não sei. Mas a ideia do texto hebraico é o alho poró, que nem tem gosto de alho. Tem alguém achou aí ou não? Ninguém está lendo, né, mano? É Números, capítulo 11, versículo 5. Tem versão em português que fala o seu fala, alho poró, pronto. Essa aí fala. Esses porros aí é alho poró. Mas você fala assim, quem tem saudade, quem briga, quem é que arrumou encrenca por causa disso? Os caras sentem saudade disso. Então, é o segundo ponto, não saia sujo de experiências ruins. Eles tiveram uma experiência ruim, foram 400 anos, eles eram escravos, mas agora o ranço da escravidão está dominando o coração dessas pessoas. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aí, vamos lá, vamos passar a história bem para frente. Aí, lá na frente, eles entram em Canaã. 40 anos no deserto, não sei lá, entram em Canaã. Aí eles entram em Canaã e se contaminam, se sujam com a idolatria cananeia. Deus diz assim, quando vocês entrarem lá na terra da promessa, não se contaminem com os outros deuses. Mas eles entram em Canaã e abraçam deuses cananeus. E aí faz estatuazinha, e aí faz bibelô, e aí queima os filhos, e aí faz fogo, não sei para que Deus, faz fogo. Aí Deus fala assim, não, esse pessoal tem que ser limpo dessa adoração cananeia pagã. E aí Deus pega esses caras e acontece o cativeiro. Vamos falar do cativeiro babilônico no Reino do Sul, em Judá. Aí o Judá cai, Jerusalém cai diante de Nabucodonosor, e aí eles ficam 70 anos na Babilônia, na Caldeia. 70 anos de exílio. Foram para o cativeiro. Isso resolveu o problema dos deuses. Porque ninguém volta da Babilônia adorando deuses. Tipo assim, eles aprenderam a lição, entendeu? Eles aprenderam a lição. Só que quando eles voltam da Babilônia, eles voltam com a preguiça babilônica, a preguiça espiritual babilônica, institucionalizada. Do que eu estou falando? Por exemplo, lá em Oséias capítulo... Amós. Amós capítulo 6. Amós capítulo 6, versículo 1, Deus diz assim através de Amós, ai dos que andam tranquilos em Jerusalém. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, esse tranquilo, sossegado, é o vagabundo. Foi o cara... Ele só pensa nele, na casa dele, no serviço dele, no trabalho dele, na família dele. Mas e o reino de Deus? Ah, não, pastor, agora eu estou meio sossegado, porque eu tenho isso, isso e aquilo. Então, veja, vem comigo. Eles ficam lá no Egito, saem do Egito, mas o Egito não sai deles. O ranço fica. Aí eles entram em Canaã,
Depois de 40 anos, eles aprendem um pouco a lição, entram em Canaã. Aí eles vivem em Canaã, mas os deuses cananeus entram neles. É o ranço que eu estou falando. Aí Deus falou, não, eu vou limpar esses caras desse ranço dos deuses cananeus. Vão para a Babilônia, ficam 70 anos, saem da Babilônia limpinhos, quer dizer, o ranço da idolatria sai, mas agora eles são vagabundos espirituais. Os caras não querem adorar a Deus, não querem louvar a Deus, não querem congregar, não querem ler, não querem servir a Deus. A libertação plena, irmão, irmã, é aquela que deixa você livre. A libertação bíblica é aquela que deixa você livre. Se você não está 100% livre, então ainda falta bater a poeira de experiências ruins. Se você não está 100% limpo, falta tirar a sujeira de situações passadas. Falta limpar completamente até que você consiga caminhar de novo. Jesus disse isso, você não tem uma experiência ruim, bate a poeira, senão você não consegue seguir. Pastor, como assim? Senão não pode ser que você consiga uma vez, 2, 3, mas se você não limpar seu coração, se você não lavar sua alma, se você não dobrar o seu joelho e chorar na presença de Deus, Senhor, me limpa, Senhor, tira isso da minha alma, do meu coração, da minha consciência, tira isso de mim, você não vai conseguir caminhar no próximo ano. Quantas pessoas você conhece que trabalhou, agora tem medo de trabalhar e não trabalha mais para Deus? Quantas pessoas, aliás, talvez você tenha essa experiência. Não, agora sim. Não, eu creio, pastor, sabe, mas eu estou mais tranquilo agora, eu só quero ouvir. Mas Deus te chamou só para ouvir? Deus te chamou. O que você está fazendo hoje no reino? O que você está fazendo agora no reino reflete exatamente o teu chamado? Deus te chamou para fazer exatamente o que você está fazendo agora. Se a resposta é não, é porque você não aprendeu a bater a poeira. Se a resposta é não. Se você vive você é crente, está ouvindo essa palavra? Você é crente. Você crê, você ama Jesus, está tudo certo. Mas se o teu chamado não condiz com o teu posicionamento hoje, não é daqui a um mês, não. É agora. Então falta você bater a poeira, irmão. Falta você bater a poeira. Falta você limpar-se completamente para conseguir caminhar. Tem gente que reclama que não consegue caminhar como os outros caminham. Tipo assim, pastor, mas eu não consigo igual fulano. Eu não consigo igual ciclano. Mas só que não está interessado em fazer o que eles fazem. Você ora como ele? Não. Você lê como ele? Não. Você estuda como ele? Não. Você prega como ela? Não. Você faz como ela faz? Não. Mas você quer viver como ela quer? Quero. Você é um brincalhão? Você está de brincadeira? Terceiro, e a gente encerra. Comece começando. Pastor, como assim? Comece começando. Uma dica que eu dou, eu vou ter que falar esse último ponto em 5 minutos. Agora mesmo, vocês sabem que eu dou aula lá em Israel, né? Aí eu volta e meia, eu estou lá no Oriente Médio trabalhando, e aí chega a hora de subir o Monte Sinai. É legal, é uma experiência da hora. Você começa a subir 11h30 da noite, meia-noite, para chegar lá às 5, 6 da manhã. Vale a pena. Se você tiver a experiência de ir para Israel, ou melhor, para o Egito, no caso, suba o Monte Sinai. Vale a pena. Mas, cara, é a pé. É 5, 6 horas de subida numa montanha. Certo? Então, uma dica que eu dou para o pessoal que vai para o Monte Sinai é o seguinte: olha para o chão. Especialmente se a lua estiver bem clarinha, olhe para o chão. Porque se você estiver subindo, olhando, eu vou ter que chegar. Sabe quando você está viajando, cansado, e que pega uma reta assim, que some a estrada fica desse. Você fala, nossa, desanima. Você fala, dá até uma desanimada. Então, quando eu falo, pessoal, olha para o chão. Vai andando. Fica assim, olha, vai subindo, daqui a pouco você chega lá em cima. Daqui a pouco você... A vida não é ruim. Mas o jeito que você escolhe vivê-la pode sim ser muito ruim. Depende para onde você olha. Depende do tipo de poeira que você permite que entre em você, na sua alma, no seu coração.
Afinal de contas, o que você vive agora, o que você está vivendo agora, por exemplo, teu casamento, tua vida, teu namoro, tua vida financeira, quanto você tem no banco, os teus amigos, os teus inimigos, o que você vive agora é o resultado exato de escolhas que você já fez. Ah, pastor, meu casamento está uma droga. É o resultado exato de escolhas que você já fez. Meu casamento é uma bênção. É o resultado exato de escolhas que você já fez. Meu ministério não vai. É o resultado exato de escolhas que você já fez. O seu casamento agora é o resultado das escolhas feitas. A sua situação financeira agora é o resultado de escolhas feitas anteriormente, acertadas ou não, você fez lá atrás e o resultado que você tem no banco agora, no vermelho ou no azul, é o resultado de escolhas que você fez. Pessoas sofrem hoje porque escolheram ser pessoas duras, ranzinzas, chatas, às vezes até mesquinhas. E hoje elas sofrem. Por quê? Porque não tem amigos. Porque ninguém consegue ficar perto de uma pessoa de graça assim, nojenta, chata. Mas o pastor, é verdade. Eu sofro porque eu sou sozinha. Eu sofro porque eu sou sozinho. E agora o senhor está me cutucando, falando que é por causa disso mesmo. Eu sou chato, eu sou uma pessoa insuportável, sou chato, eu sou e tal. Tipo assim, então eu vim aqui para o senhor acabar com a minha raça e vou embora, porque já está acabando o culto. Mais ou menos, vai. Mas deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa para a gente terminar. Gente, o grande lance do Evangelho, é que você não precisa mais ser vítima de você mesmo. Porque uma pessoa que está assim sozinha é vítima de quem? Dela mesma. O casamento seu que está assim, se você for em sã consciência parar para pensar, a culpa é sua mesmo, porque as escolhas são suas mesmo. Ah, é a situação financeira, a escolha foi sua mesmo. Então vamos ser sinceros. Você é o culpado, eu sou o culpado da minha vida estar como está. Mas o grande lance do Evangelho é que você e eu não precisamos mais sermos vítimas de nós mesmos. Aí você fala assim, como? Utilize os conselhos de Jesus no gerúndio. Sabe gerúndio? É quando o verbo, no português, na gramática do português, quando o verbo exprime a ação. O pessoal do telemarketing usa o gerúndio, né? Ah, eu vou estar vendo, eu vou estar cancelando, eu vou estar falando com não sei o que lá. O pessoal do call center gosta de gerúndio. Eu odeio gerúndio. Mas vou dizer para você uma coisa. O grande segredo da vida cristã é o gerúndio. Aí você fala, por quê, pastor? Comece começando. Como assim? Por exemplo, pastor, eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas eu não consigo. Então começa pedindo. É difícil? Então já chega falando. É o seguinte, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu sei que eu estou errado. Você me ajuda? Comece começando. Ah, perdoar. Pastor, eu não consigo perdoar. Comece começando. Como é que eu perdoo? Perdoando, irmão. Não tem mágica. Não tem magia. Não tem seminário que vai... Não, você quer pedir perdão? Peça. Você quer perdoar? Perdoe. Chega e fala assim, olha, vai ser muito difícil, mas eu gosto muito de você. O que você fez me magoou muito. Mas eu gosto muito de você, eu não queria que a gente continuasse assim. Então me ajuda a te perdoar. Me ajuda a gente continuar o nosso relacionamento. Comece começando. Não tem mágica. Eu acho que tem gente na vida cristã, e culpa de muitos pastores irresponsáveis, que vendem uma ideia de que existe um quê espiritual nas coisas. Ai, pastor, eu preciso de oração. Por quê? Porque eu não consigo perdoar. Não, então você não precisa de oração. Ah, não, o que eu preciso? Perdoar. Mas como que eu faço, pastor? Eu não consigo. Consegue? Não consigo, consegue. Não consigo, consegue. Você fala assim, é o seguinte. Fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Fala. Aí a pessoa fala, então você consegue. Comece começando, não tem magia.
nesse negócio. Ah, eu não consigo dar uma chance, pastor, eu não consigo dar. Eu sei que vai acabar com a minha vida, mas eu não consigo dar outra chance. Consegue? Como? Dando. Chega e fala assim, eu quero te dar uma chance. Vai ser duro para mim, mas eu quero te dar uma. Comece começando. Senão não funciona. Senão esse negócio vai aumentando. E chega uma hora que é invencível. O sentido, esse comece começando, é o sentido de as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Começa a viver o novo. Começa a viver o novo. Tudo pode ser novo se você estiver disposto a viver o novo. Mas você tem que começar. É uma mãe que não fala com a filha. É a ex-mulher que não fala com o ex-marido e por causa disso os filhos estão gravitando em volta de um. Tem hora que odeia um, amo o outro, odeio um, odeio... Não! Perdoe! Libera o que está dentro de você, põe para fora. Bate a poeira! Não seja vítima de você mesmo! O novo é enfrentar as velhas encrencas com atitudes novas. Não com a mesma atitude. Sabe aquele caso, sempre a mesma coisa, vai discutir, é sempre a mesma coisa. Não, faça o novo. É enfrentar a vida sem a poeira das desilusões, sem a poeira que as decepções trouxeram. Jesus disse, quando você não for recebido, quando você ficou desiludido, quando você fica chateado, quando você fica magoado, bate a poeira. E se você bater a poeira, está novo de novo. Enquanto João Marcos desistiu por causa da oposição, falou, vixe, isso aí não dá para enfrentar não. Não, isso aí não dá. De novo, Atos capítulo 13, versículo de número 50, né? Atos 13, 50, que foi o texto que a gente leu agora há pouco. Vamos ver. Enquanto João Marcos vai embora desistindo, como que Paulo e Barnabé reagiram? Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Mas não termina assim. Veja o outro versículo. E os discípulos, esses caras, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Sacudiram a poeira, um tá murcho, tá desiludido, eu vou parar, eu quero me matar, eu vou pular, eu vou não sei o que lá, eu tenho que tomar remédio de tarja, não sei o que lá, eu não consigo acordar, eu não consigo viver, eu não consigo... Isso é murcho. Por quê? Desilusão. Não foi convidado, não foi abraçado, não foi recebido, não foi tratado como achou que deveria. Desilusão, machuca. Mas a opção agora é sua. Ou você bate a poeira e segue, ou você se tranca e acaba a tua vida ministerial. Que é o que Marcos estava fazendo. Engavetando o seu ministério. Cara, o cara fez parte da primeira comissão, da primeira expedição missionária da história da igreja. Aí, por causa de uma desilusão, ele para, engaveta os projetos. Mas o versículo 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Encerro dizendo, você pode sim ser cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Como, pastor? Sacudindo a poeira daquilo que só te fez mal. Você pode sim ser um obreiro de valor, cheio do Espírito Santo, de graça, de sabedoria, da unção e de alegria, diz o texto. Eles estavam cheios de alegria e também do Espírito Santo. Como, pastor? Sacudindo o pó que só te paralisou. Você pode sim ser cheio do Espírito Santo. Como? Sacudindo o pó que te paralisou. Sacudindo a poeira da rejeição. Sacudindo a poeira da falta de valor que você recebeu. Mas isso é uma decisão sua. Jesus disse, quando você tiver uma experiência ruim, sacode a poeira e continua. A decisão é sua. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.